sobrenatural. Capítulo 80. Haja vida. Ano 1959. Na primavera de 1959, enquanto estava conduzindo uma outra campanha de fé-cura em Chicago, o ministério de William Branham mudou novamente. Numa noite, como de costume, ele chamou a fila de oração para ser formada à sua direita. 1, 2, 3 pessoas vieram diante dele, cada uma puxando uma visão de seu dom e um pouco de sua força com a visão. A quarta pessoa a ficar à frente naquela noite foi uma jovem com cabelo escuro pelos ombros. Ela usava um casaco marrom com uma saia combinando, também marrom, e ela segurava um bebê envolto em uma manta rosa. Bill pensou: parece que conheço esta mulher. Ela me parece familiar. Estudando a face do bebê, ele podia dizer pelas suas bochechas a palidez que ela estava bem enferma. Uma visão revelou muito mais. Ele disse à mulher: seu bebê tem 6 meses de idade e pesa somente 1,5 kg. Você não consegue fazê-la comer. Tudo que você dá a ela, ela vomita. Você a tem levado a vários médicos, porém nenhum deles pode ajudar. Eles não sabem o que está errado. Você sabe que seu bebê está morrendo. Você é um membro da Igreja Suíça do Pacto e seu pastor te aconselhou a trazer o bebê para que eu orasse. Isto é correto. Ela suspirou com trêmulos lábios. A cena da visão mudou. Bill viu o bebê sorrindo e brincando. Ele disse: irmã, assim diz o Senhor, seu bebê está curado. A jovem mãe saiu da plataforma chorando aliviada. Bill pensou: há algo estranho acerca dela. Então ele se lembrou, 4 anos antes, enquanto ele estava orando no deserto de Phoenix, Arizona, Deus tinha lhe mostrado uma visão deste exato momento, dizendo: quando tu vires isto acontecer, seu ministério mudará. Esta era a mulher vestida de marrom que ele tinha visto na visão. Aqui estava seu sinal de que ele receberia mais força para orar pelos enfermos. Começando com a próxima pessoa na fila, ele sentiu menos tensão de cada visão que tivera durante os cultos de oração. Embora ele jamais fosse capaz de controlar o fluxo de visões, ele aprendera como se posicionar para que assim as visões fossem prováveis de aparecerem. Primeiro ele conversava com a audiência até sentir a presença do anjo. Então ele conversava com a primeira pessoa na fila até contactar o espírito daquela pessoa. Uma visão sempre seguia. Depois que a primeira visão aparecia, as visões seguintes vinham facilmente. Seu problema jamais fora entrar no espírito de discernimento. Seu problema sempre fora sair dele. Previamente, as visões sempre o tinha controlado durante os cultos de oração, levando-o à exaustão. Em algumas noites, ele levava horas para se recuperar, às vezes levava dias ou até mesmo semanas para ele recuperar a força. Nesta noite, isto mudou. Agora ele era capaz de sair de uma visão tão facilmente quanto entrava nela. Esta habilidade o permitia conservar sua energia e fazer uma decisão consciente de orar por quantas pessoas pudesse antes de parar. As visões ainda o deixavam cansado, porém não tão severamente quanto fora nos anos anteriores. Retornando desta campanha de Chicago para casa, Bill soube que Linda Kelly Smith estava hospitalizada numa condição de risco. A família Kelly costumava frequentar o tabernáculo Branham, mas eles tinham ido para o mundo e não tinham voltado à igreja por anos. A senhora Kelly ligou para Billy para pedir se ele iria ao hospital e oraria por sua filha.
Quando ele chegou ao hospital, ele encontrou Linda Smith numa cama sob uma tenda de oxigênio, rodeada por seus pais, marido, avós paternos e vários outros membros da família. Linda estava grávida de 5 meses do terceiro bebê, mas tristemente o bebê já tinha morrido em seu ventre. Para piorar, o doutor dela não pôde cirurgicamente remover o bebê morto porque Linda tinha desenvolvido uremia, uma condição onde seu sangue estava retendo substâncias que eram normalmente eliminadas pela urina. Uma operação sob tais condições seria quase certo que ela morreria. Contudo, o bebê morto tinha que ser removido ou finalmente seria fatal à mãe. A circunstância de Linda parecia irremediável. Bill levantou a ponta da máscara de oxigênio e disse: Linda, é o irmão Bill, lembra de mim? A voz dela soou fraca, mas a mente dela estava clara. Sim, irmão Bill, me lembro de você. Você sabe quão enferma você está? Sim, é por isso que eu pedi à mamãe para te chamar. Linda, como está a condição entre você e o Senhor? A testa dela enrugou de tristeza. Irmão Bill, não estou pronta para ir. Ajoelhada ao lado da cama e segurando a mão dela sob a tenda de oxigênio, Bill orou com ela. Linda disse a Jesus que se sentia muito por seus pecados e prometeu-lhe que o amaria e o serviria deste dia em diante. Quando ela terminou a oração, Bill orou a Deus para curá-la no nome de Jesus. Na manhã seguinte, quando os médicos examinaram o sangue, ficaram surpresos em ver que a uremia tinha saído. Encorajado por esta inesperada virada em sua condição, ele agendou uma operação para o dia seguinte. Se o sangue dela ficasse limpo por 24 horas, o médico poderia com segurança remover o bebê morto. Quando a família de Linda ouviu estas boas novas, muitos deles também se arrependeram de seus pecados e prometeram a Deus que o serviriam o resto de suas vidas. Bill sentiu-se profundamente gratificado. Naquela noite, Linda não pôde dormir. À cerca da meia-noite, ela disse à sua mãe: Eu estou tão feliz agora que eu estou em paz com Deus. Mãe, vou para casa. A senhora Kelly deu leves tapinhas no braço da filha. Sim, Linda, de manhã o doutor removerá o bebê. Então, em poucos dias você irá para casa, seu marido e filhos, e você poderá viver para Deus. Não, mãe, você não entende. Quero dizer que vou para meu lar celestial. Este é o fim da minha jornada. Poucos minutos depois, Linda quietamente morria. As notícias da morte de Linda atordoaram Bill. Então isto o perturbou. Em um momento de fraqueza, ele disse: Senhor Deus, tu me deves uma explicação. Depois que orei por ela e tu curaste de uremia, e depois que muitos dos familiares dela voltaram a Cristo por causa deste milagre, e então tu tomas a vida dela, penso que tu me deves uma explicação. A explicação que ele queria não veio imediatamente. Depois de alguns dias pensando nisto, Bill esqueceu acerca da sua imprudente exigência. Mas Deus não se esqueceu. 4 meses depois, enquanto Bill estava pescando, ele teve uma visão que mostrou-lhe a razão. Ele viu Linda e a família dela tendo um piquenique às margens de um riacho. Ele viu Linda pulando de uma pedra a outra ao longo da margem do riacho. Então ele a viu deslizar e cair na água. Ele viu as pernas dela e a saia longa se enroscarem nas canas e lírios das águas. A família dela não deu falta dela até que quase fosse tarde demais. Quando o marido a tirou do rio, a pele dela tinha se tornado azul pela falta de oxigênio. Desesperado, o marido soprou ar nos pulmões dela e então reviveu.
O anjo do Senhor disse a Bill: vá à mãe dela e diga: Linda quase se afogou em um riacho num piquenique no ano passado. Ela deveria ter morrido daquela vez, mas ela não estava pronta para ir. Deus teve que esperar até que a alma dela estivesse pronta. É por isso que tudo isto aconteceu, e por isso que você foi àquele hospital para orar por ela. Quando a visão o deixou, Bill pôs de lado a varinha de pescar e inclinou sua face na grama, chorando. Senhor Jesus, perdoa-me por minha estupidez. Eu jamais deveria ter dito. Tu me deves uma explicação. Tu não deves a teus filhos coisa alguma. Nós estamos em débito contigo. Retornando a Jeffersonville, ele foi à casa de Kelly, na rua Marquette, e bateu à porta. A senhora Kelly atendeu. Irmão Billy, o que te traz aqui? Irmã Kelly, quero te perguntar uma coisa. Não aconteceu de Linda quase se afogar em um piquenique no ano passado? Sim, irmão Billy. Ela caiu no riacho quando ninguém estava olhando. O marido dela atirou e provavelmente salvou a vida dela. Como você sabe disto? O Senhor me mostrou numa visão disto. Irmã Kelly, no dia daquele piquenique era o tempo de Linda se ir, mas Deus, em sua misericórdia, poupou a vida dela até a alma dela estar pronta. Embora suas campanhas não mais o deixassem exausto, outros fardos pesavam sobre William Branham durante 1959. Sem dúvida, o mais pesado destes fardos era sua contínua luta com a Secretaria da Receita Federal. A investigação do governo sobre o financiamento de suas campanhas tinha começado lá em 1955. Pelos passados 4 últimos anos, ele tinha examinado dados financeiros várias vezes, porém eles não puderam encontrar quaisquer impropriedades. Certamente nada no qual acusá-lo de fazer mau uso dos fundos. Então os agentes da Receita Federal mudaram de tática. Eles disseram que qualquer cheque nominal a William Branham era sua receita pessoal, mesmo se o dinheiro fosse diretamente à conta bancária do Tabernáculo Branham. Quando as pessoas doavam dinheiro às suas campanhas, ele normalmente preenchia cheques a William Branham, ao invés de campanhas William Branham. A Receita Federal disse que ele devia imposto a receita de cada centavo disto. Calculando os últimos 10 anos, ou incluídos juros e multas, eles disseram que ele devia ao governo dos Estados Unidos $355 mil. Um dia os advogados do governo pediram a Bill para encontrá-los novamente no escritório dele em Louisville. Bill estremeceu ao pensar nisto, porque estas reuniões pareciam não chegar a lugar algum. Os advogados perguntavam-lhe as mesmas perguntas repetidamente, e então eles pegavam as respostas dele e as invertiam, fazendo ele dizer o que ele não dizia. Estes interrogatórios o cansavam e o frustravam, mas já que ele não tinha muita escolha no caso, ele concordava em vê-los. Roy Robertson foi com ele. Robertson não era somente amigo de Bill, como também pertencia à junta administrativa do Tabernáculo Branham. Vários advogados da Receita Federal assentaram-se em um dos lados da longa mesa. Bill, Roy Robertson e o Sr. Orbison, advogado de Bill, assentaram-se do outro. Um advogado da Receita Federal disse: Sr. Branham, nós ainda temos algumas perguntas acerca de suas despesas. Já que temos todos os cheques compensados do Tabernáculo Branham, nós sabemos para onde foi cada centavo disto. Nós questionamos se alguma parte deste dinheiro foi gasto em legítima despesa da igreja. Por exemplo, numa reunião em Alberta, Canadá, você recebeu uma oferta de $3 mil.
No domingo seguinte, você deu o dinheiro à igreja da cidade seguinte. Eles precisavam de um novo teto no edifício da igreja deles. Aqui estão alguns cheques que foram para uma mulher em Nova Albany. Um cheque de $300 para pagar a conta dela na mercearia. E o outro para pagar o aluguel. $500. Não é demais para um aluguel? Ela é uma viúva de 80 anos e mora com 2 filhos que estão ambos enfermos com artrite reumatoide. Ela tem uma receita pequena e o proprietário da casa colocaria para fora no meio do inverno. Eu paguei o aluguel atrasado e os demais até junho. Aqui está um outro cheque que questionamos. Você deu $1.500 a um homem para ajudá-lo a construir uma casa. A velha casa do homem tinha sido queimada. O que você faria se visse um pai com 5 filhos, morando numa tenda em dezembro, neve por todos os lados e uma temperatura de congelar? Você pensa que eu poderia ficar confortavelmente na minha aquecida casa, sabendo que aquelas crianças estavam tremendo e eu tendo acesso a dinheiro suficiente para ajudá-las? A junta administrativa sabe que você deu esse dinheiro? Não, senhor, eles não sabem. Por que você não contou-lhes? Porque Jesus disse, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Não há lei maior do que a de Deus. Não era necessário que a junta administrativa soubesse. Pensamos que você deveria ter-lhes dito. De acordo com seus registros, você tem dado milhares de dólares a indivíduos por anos. A maioria disto sem que sua junta administrativa soubesse para onde foi o dinheiro. Você está me chamando de desonesto? Não, senhor Brana. Pensamos que você é honesto. O que estamos dizendo é que você não soube como manejar adequadamente o dinheiro para fins de imposto. Quando você assinou aqueles cheques, o dinheiro se tornou seu antes que fosse para a conta da igreja, mesmo que se você o tivesse por menos de 1 minuto. Então, você deve o imposto da receita deste dinheiro. É claro, minha assinatura está no verso de cada cheque. Eu sou o tesoureiro do Tabernáculo Branham. A maioria dos cheques foram endossados ao William Branham, não ao Tabernáculo Branham. Nós não estamos tributando o Tabernáculo Branham, porque isto é uma igreja. E igrejas são isentas de pagamento de tributos de receitas. Este dinheiro era pessoal, seu, antes que entrasse na conta da igreja. Mas foi um agente da Receita Federal que me disse que eu podia assinar aqueles cheques assim. Este homem não trabalha mais no governo. Os homens que escreveram a Constituição não estão mais no governo também. A Constituição permaneceu de pé? Bill estava cansado de argumentar o mesmo ponto repetidamente. Ele disse, quando eu era um jovem, a minha esposa ficou doente e morreu. Eu fiquei devendo milhares de dólares em despesas médicas. Eu trabalhei duro e paguei cada parte disto. Eu não sou mais um jovem, mas se eu devo o dinheiro, eu pagarei. O que me deixa triste é pensar que aquelas pessoas às quais eu dei dinheiro terão que pagar tributo de receita dele, como aquela pobre viúva de 80 anos de idade. Você está enganado, Sr. Branham. Elas não terão que pagar tributos de receita disto, porque receberam o dinheiro como um presente. E presentes não são tributados. Verdade? Então eu não devo coisa alguma ao governo, porque todo o dinheiro que depositei veio como presentes, não solicitados. Eu jamais peguei uma oferta em minha vida. Os advogados do governo se olharam surpresos. Um perguntou, você pode provar isto, Sr. Branham? Se vocês quiserem, eu tenho 1 milhão de pessoas que podem enviar cartas ao seu escritório dizendo que isto é verdade. Eu jamais em minha vida pedi a pessoa alguma dinheiro algum.
Os panos pelos quais oramos são enviados gratuitamente. Eu até mesmo despedi 2 administradores da campanha porque eles queriam pedir doações. Sempre que as pessoas deram dinheiro em minhas campanhas, fizeram por escolha própria. Esta informação desestabilizou os advogados. Eles sussurraram furiosamente entre si por alguns minutos e então terminaram. Bill saiu de lá sentindo-se vitorioso. Mas o caso com o governo contra ele estava longe de terminar. Durante a última semana de julho de 1959, advogados da Receita Federal questionaram Bill por 5 dias seguidos. Depois da sessão de sexta-feira de manhã, Bill foi para casa cansado. A cabeça dele estava atordoada de responder as mesmas perguntas repetidamente. Ele se sentia nervoso pela pressão da auditoria, frustrado porque isto o estava impedindo de agendar reuniões e ansioso porque tinha muitas pessoas enfermas pedindo oração e não tinha tempo para orar por elas. Pelo menos nesta tarde ele poderia atender algumas chamadas de pessoas enfermas, porque os advogados da Receita disseram que tinha encerrado a semana com ele. No topo de sua lista de pessoas para visitar havia um homem esperando no hotel que tinha dirigido 640 quilômetros de Jeffersonville com seu bebê enfermo. Meda preparou-lhe um sanduíche para o almoço. Como foi esta manhã? Ela perguntou. Querida, a maneira pela qual estes advogados me questionam me deixa atordoado. Depois de algum tempo, sinto como se minha cabeça fosse explodir. Ele tinha recém sentado para comer quando o telefone tocou. Meda atendeu, então tampou o microfone do telefone e sussurrou. Billy, é nosso advogado. Ele diz que os advogados da Receita querem te ver novamente esta tarde. Oh, não, eu não aguento outra tarde com esta coisa. Diga-lhe que não estou aqui agora. Ele levantou-se da mesa e saiu ao quintal. Meda não gostou, mas ela fez o que seu marido disse-lhe para fazer. Quando ela desligou o telefone, Billy entrou na casa, assentou-se à mesa e colocou suco de laranja no copo para tomar. Meda perguntou, aquilo foi certo? Certamente, ele racionalizou. Eu não estava aqui quando você disse isto, mas você estava aqui quando ele ligou. Querida, apenas esqueça isto, está tudo bem. Lá no fundo, ele sabia que não estava. Depois do almoço, ele foi para o hotel onde o homem com o bebê enfermo estava esperando. Quando ele estava prestes a orar pelo bebê, um sentimento de culpa o atingiu. Ele pensou, eu sou um hipócrita. Como posso orar por esse bebê quando menti e fiz minha esposa dizer uma mentira? Ele disse, Senhor, não sou digno de orar pelo seu bebê agora. Eu fiz algo de errado e meu coração está me condenando. Se você apenas for paciente, eu orarei por seu bebê mais tarde. Agora eu tenho que ir e endireitar algo. Primeiro ele foi para casa e desculpou-se com sua esposa. Então ele foi ao escritório do advogado. O Sr. Orbison estava trabalhando na mesa dele quando Bill entrou no escritório. Sr. Branagh, ele disse com um leve levantar de sobrancelha. Eu pensei que você não estivesse em casa. Eu tinha apenas saído para fora da casa. Então ele confessou o que tinha feito e desculpou-se. O Sr. Orbison deu a volta na mesa e deu-lhe um aperto de mão. Sr. Branagh, eu sempre tive confiança em você, mas agora eu tenho mais do que nunca. Bill sentiu-se melhor, porém ele ainda tinha mais alguém para pedir desculpa. No sábado de manhã ele foi à área do moinho do túnel e caminhou pelos bosques até sua caverna secreta. Ele orou das 7 da manhã até bem de tarde, clamando a Deus em arrependimento. Assim que o sol estava terminando sua rota, ele saiu da caverna e subiu no topo de uma grande rocha, onde ele podia ver as sombras alongando-se
através dos vales. A floresta estava quieta e o ar estava úmido, sem qualquer vento para balançar e fazer cair folhas sobre ele. Bill levantou os braços e louvou a Deus por este mundo bonito que ele criou. Baixando os braços, ele disse: Senhor, um dia tu escondeste Moisés na fenda de uma rocha e passou por ele para que assim ele pudesse ver tuas costas. Se tu tens me perdoado de meus pecados, tu passarias por mim para que assim eu pudesse saber que minha iniquidade tem saído, e então posso ir e orar por teus filhos enfermos novamente? Assim que ele terminou esta oração, um redemoinho soprou através de um arbusto perto e girou ao longo do caminho em direção à pedra onde ele estava. Se moveu contra ele com força suficiente para fazê-lo agarrar o chapéu e fechar os olhos até isto passar. Bill levantou ambas mãos novamente e disse: Eu te amo, Senhor, de todo o meu coração. Eu sou tão feliz, pois tu és um Deus que responde orações. E tu perdoas aqueles que vêm a ti de todo o coração e se arrependem. Então ele foi pelo caminho que o levava a seu carro, que o levava à autoestrada, que o levava ao hotel, onde ele confiantemente orou por aquele bebê mortalmente enfermo. No nome e pelo poder de um Jesus Cristo misericordioso, o bebê foi curado. Na quinta-feira, dia 8 de outubro de 1959, William Branham, Banks Wood e Fred Sotman separaram 3 dias para caçar esquilos perto de Salem, Indiana, a cerca de 64 quilômetros ao norte de Jeffersonville. Todas as manhãs eles se levantavam às 4 horas para que assim pudessem estar nos bosques ao raiar do dia, esperando surpreender alguns esquilos sonolentos enquanto eles forrageassem seu café da manhã. Eles não tiveram sucesso. A temporada já era tardia e uma superabundância de caçadores tinha feito a população de esquilos diminuir consideravelmente. Depois de 2 dias de caça, os 3 nem mesmo tinham um esquilo para mostrar por seus esforços. Ainda cedo no sábado de manhã, Bill deixou Fred Banks num dos caminhos pelos bosques, e então foi mais adiante na entrada de um outro caminho pelos bosques. Este não era um bom dia para caçar. A geada, o vento e a gravidade tinham deixado as árvores despidas e forrado o chão com uma camada de frágeis folhas. Além destes obstáculos, o vento frio estava provavelmente mantendo a maioria dos esquilos aconchegados em seus ninhos. Billy andou pelos bosques por várias horas sem nem mesmo ver um pequeno esquilo de cauda vermelha. Ele desceu uma colina e um riacho seco abaixo, e então subiu a colina ao outro lado. Logo ele chegou ao lado de uma ladeira e inspecionou um campo, onde vários fazendeiros estavam colhendo milho. A ladeira estava cheia de sicômoros e acácias. Tendo caçado nestes bosques desde que era um menino, ele sabia que esquilos evitavam acácias, por causa de seus galhos espinhosos, e não gostava de sicômoros, porque estas árvores tinham sementes grandes as quais não podia comer. Eles preferiam faias, nogueiras e carvalhos. Poucas nogueiras ponteavam a ladeira, mas estas estavam destituídas de folhas e nozes, nada ali para atrair um esquilo. Embora Bill soubesse que não haveria nada para que se pudesse atirar aqui, ele estava cansado e precisava descansar. Então ele deitou no chão entre 2 árvores de sicômoro para fugir do vento e permitiu o sol aquecê-lo. Uma das árvores lembrava uma bússola, porque tinha 4 galhos principais apontando norte, sul, leste e oeste. Inclinando-se para trás contra o toco desta árvore, bússola, ele considerou tirar um cochilo, mas decidiu não fazê-lo. Era 9h30 e ele tinha que pegar seus companheiros de caça dentro de 1 hora.
Se ele dormisse, ele poderia não acordar a tempo. Enquanto observava os fazendeiros trabalharem, ele pensou acerca da escritura que, pelos últimos 2 anos, tinha estado frequentemente em sua mente. Jesus disse: qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Esta escritura o deixava confuso. Por que Jesus colocou isto desta maneira? Jesus não disse: se eu disser a este monte, ergue-te. Jesus disse: qualquer que disser a este monte. Nem mesmo uma oração envolvida. Como poderia ser? Bill desejou saber se isto era uma promessa isolada que Jesus deu estritamente aos seus discípulos antes da expiação. Até onde sei, Bill pensou, todas as promessas do poder da igreja foram libertados através da expiação que Jesus fez na cruz, e eles foram instituídos quando ele deu à igreja seu Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, se me perguntarem, eu direi que Jesus deu a seus discípulos este poder antes da expiação, assim como ele deu a seus profetas poderes especiais antes da expiação. De algum lugar nos galhos acima uma voz disse: você pensa que eram os profetas falando quando eles prediziam o futuro? Você não prega como os profetas eram tão ungidos pelo Espírito Santo que não era eles falando, era Deus falando através deles? Bill pensou: sim, Senhor, é verdade. A voz continuou: isto foi incluído na expiação também. Se qualquer homem a qualquer tempo render-se tão completamente a Deus, para que Deus possa usar sua voz, então não é o homem falando, é Deus usando-o. Como você tem aquelas visões durante as filas de oração? Você acha que é sua própria sabedoria que diz às pessoas as histórias delas e o que acontecerá a seguir? Você acha que é sua sabedoria que te dá a percepção quando você está pregando? O que você acha que acontece quando um cristão fala em uma língua desconhecida e um outro a interpreta? Entendo. Bill disse em alta voz: envolto no sangue de Jesus Cristo que expia, é possível ao homem render-se tão completamente ao Espírito que não é mais ele falando, é Deus mesmo. Mas como isto explica Marcos 11:23, esta escritura é verdade, assim como todas as demais. Se tu fores ungido pelo Espírito Santo para dizer isto, tudo o que disseres acontecerá. De repente, Bill sentiu algo passar por ele com tal força que chegou a tremer até os pés. Assustador. Quem disse isto? Ele perguntou, seus olhos fazendo varredura na ladeira. Com quem estou falando? Não havia ninguém ali. Os únicos sons que ele ouvia eram aqueles causados pelo vento soprando as folhas secas e os fazendeiros colhendo à distância. Senhor, és tu? Normalmente eu vejo aquela luz quando tu estás falando comigo, mas não há luz aqui. A voz falou novamente, bem perto dele. Billy a ouviu mais claramente do que ouvia os fazendeiros trabalhando no milharal. A voz comandou: diga o que quiseres, e isto te será dado. Ele pensou: o que está acontecendo? Estou perdendo a mente? Eu não quero ser um fanático e terminar chegando a lugar nenhum. Ele mordeu seu dedo até feri-lo. Eu não estou dormindo, então isto não pode ser um sonho. Isto não parece uma visão também. Normalmente, quando a unção vem profundamente, uma visão segue. Vou esperar aqui e ver se uma visão vem. Seu corpo estava estranhamente entorpecido. Então ele caminhou em círculos um pouco, esticando os braços. Presentemente, uma profunda unção foi derramada sobre ele como mel.
Novamente a voz comandou: diga o que quiseres, e isto te será dado. Tremendo, Bill perguntou: Senhor, esta é a mudança no meu ministério da qual tu tens estado me dizendo que viria? Isto está de alguma forma ligado com aquela pequena casa sob a tenda que tu me mostraste numa visão há alguns anos? A voz respondeu: eu estou confirmando as coisas que farei. Diga o que quiseres, e isto te será dado. Não há pessoas enfermas aqui. O que eu deveria pedir? Você está caçando, e você precisa de esquilos, assim como Abraão uma vez precisou de um cordeiro. Isto é correto. Eu poderia ter uma porção de... Sua língua parou e ele pensou: Senhor, se eu for fazer algo errado, perdoe-me, mas vou descobrir se isto é realmente tu ou não. Em voz alta ele disse: hoje eu vou atirar em 3 esquilos jovens avermelhados. De que direção eles virão? Bill tomou um suspiro profundo, pensando: eu vim até aqui, então é melhor eu terminar o que comecei. Mas eu vou escolher algo impossível. Olhando ao redor, ele notou uma árvore de acácia 45 metros de distância, que tinha vários galhos secos. Ela estava à beira de uma moita, perto de onde os fazendeiros estavam colhendo milho. Sabendo que ele jamais encontraria um esquilo entre aqueles galhos espinhosos de acácia, ele apontou a um ponto específico e disse: haverá um esquilo avermelhado na ponta daquele galho sem folhas, e eu vou atirar nele daqui. Assim que ele abaixou seu indicador, ali estava o esquilo. Olhando para ele, Bill levantou a arma e inclinou-se contra um sicômoro para firmar sua mira. Ao estalo de seu rifle calibre 22, o esquilo caiu. Bill foi até ali e olhou ao animal morto. Ele tinha atirado bem entre os olhos e o sangue estava escoando da cabeça as folhas secas amareladas. Ele o pegou, ele estava quente. Colocando o animal morto na bolsa de caça, ele pensou: visões não sangram. Então eu sei que este é um esquilo de verdade. Talvez isto aconteceu por acaso. Senhor, se isto foi tu, permita isto acontecer novamente, para que assim o diabo não tenha lugar para dizer que isto foi coincidência. Novamente, aquela superunção passou por ele com força suficiente para balançá-lo. Ele olhou ao redor no bosque até ver outro lugar improvável de encontrar um esquilo. A 45 metros estava uma acácia morta que tinha eras venenosas subindo pelo tronco. Os esquilos evitavam eras venenosas, tanto quanto pessoas. Billy apontou a um galho em particular naquela árvore e disse: haverá um outro esquilo avermelhado naquele galho. Quando ele baixou seu dedo, ali ele estava. Billy esfregou os olhos e olhou novamente. Ainda estava ali. Nivelando o rifle, ele disparou. O esquilo caiu do galho fazendo barulho. Indo até o lugar, Billy afastou as eras com a bota, pegou o esquilo morto e o colocou na bolsa de caça. Senhor, isto foi tu. Ele disse alegremente. Agora penso que entendo do que se trata. Marcos 11:23. Obrigado, Senhor, por confirmar a tua palavra. Eu mal posso esperar para dizer aos outros acerca disto. Ele começou a tomar o caminho de volta. A voz veio novamente. Você disse 3 esquilos. Billy parou. Estava certo, ele tinha dito 3. Ele olhou ao redor para procurar um outro lugar para um esquilo. Ele pensou: desta vez eu vou fazer isto de maneira bem radical. À beira do milharal tinha um velho toco alvejado pelo sol, com um escorregadiço galho ainda preso a ele. Bill disse: virá um esquilo avermelhado desta moita, correrá aquele velho tronco, subirá no galho e olhará ali aos fazendeiros.
Nada aconteceu. Ele esperou 10 minutos e ainda nenhum esquilo apareceu. Estava chegando perto das 10h30. Ele se levantou e se espreguiçou. Pai, tu disseste que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja estabelecida. Eu tenho 2 testemunhas em minha bolsa, então estou feliz. Obrigado, Senhor, por esses 2 esquilos. Agora tenho que encontrar Banks e Fred. Colocando sua bolsa sobre o ombro, ele deu alguns passos em direção à estrada. Mas você já tem falado isto, a voz o lembrou. A Escritura diz, se não duvidar em seu coração, mas crê que aquelas coisas que você diz serão feitas, elas acontecerão. Você está duvidando? Bill virou-se. Não, Senhor. Não estou duvidando de sua palavra. Naquele momento, um esquilo rapidamente desceu de uma moita de acácia, correu ao milharal, subiu no tronco com aquele único galho onde ele parou e olhou aos fazendeiros. Bill levantou o rifle, alinhou as miras e apertou o gatilho. A bala atingiu o esquilo no olho. Enquanto ele estava colocando-o na bolsa, ele ouviu uma outra voz sussurrar dentro de sua mente. Sabe, os bosques estão cheios de esquilo agora. Isto tudo foi apenas coincidência. Bill respondeu, Satanás, veremos isto. Subindo a colina, aquelas árvores de sicômoro, Bill assentou-se para observar. Ele esperou até o meio-dia antes que finalmente saísse para apanhar seus companheiros. Durante todo este tempo ele não viu nem o mais leve agito de um outro esquilo ou até mesmo ouviu um esquilo fazer barulho. Embora a temporada de caça aos esquilos em Indiana terminasse no dia 13 de outubro de 1959, a temporada em Kentucky ficava aberta mais várias semanas ainda. Durante a primeira semana de novembro, William Branham, Banks Wood, Tony Isabel foram a Elkhorn City, Kentucky, para passar vários dias caçando com Charles Koch, o cunhado do irmão Banks Wood. Elkhorn é uma cidade pequena ao oriente de Kentucky, à beira das montanhas Apalaches. Esta área florestada esconde algumas das melhores caças e pescas do ano. E Bill frequentemente ia ali para escapar das pressões de seu ministério. Charlie e Nellie Cox sempre o fazia sentir-se bem-vindo ao lar deles no campo. O clima naquela semana em novembro definitivamente favorecia mais aos esquilos do que aos caçadores. Um vento frio soprava todos os dias. A maioria dos esquilos ficava em suas tocas. Qualquer esquilo corajoso que aventurasse sair seria advertido do perigo pelo ruído das folhas secas causado pelos passos das botas dos caçadores. Depois de caçar 2 dias, Charles foi o único do grupo que tinha atirado em alguns esquilos e tinha usado uma espingarda. Bill confiava no seu rifle de calibre 22, mas pareceu que ele não teve uma chance de usá-lo. Na sexta-feira, dia 6 de novembro, não foi melhor. No final da tarde, ele chegou a um lugar familiar, entre as colinas. Ele chamava este lugar o Vale do Homem Desportista, porque certa vez ele viu 16 esquilos ali, todos eles em uma árvore, e ele atirou apenas na quantidade limite, permitindo os demais irem embora, que era coisa esportiva a se fazer. Agora ele estava na colina oriental acima do vale e estudou a folhagem abaixo dele por sinais de vida. Ele observou por um longo tempo, mas nada se movia. As árvores aqui não tinham esquilos como em nenhuma outra no bosque. O vento aqui o fazia tremer. O ar frio batia em seu nariz, face e ouvidos. A ponta de seus dedos doía do frio, mesmo usando luvas. Até mesmo seus dedos dos pés formigavam por causa do frio. Ele decidiu que já tinha caçado o suficiente pelo dia.
ele tentaria novamente no dia seguinte. Virando-se para aí, ele deu apenas um passo ou dois, quando ouviu uma voz profunda, como o rugir de um leão. A voz disse: "Quantos esquilos você quer hoje?" Esfregando o queixo, Bill meditou: "Charlie vai me deixar levar para casa aqueles 3 que ele matou, e 6 esquilos dará alimento para minha família. Então, se eu pudesse ter apenas mais 3. De repente, uma unção sobrenatural o atingiu com tal força que ele teve que se encostar numa árvore para evitar de cair. Aquela mesma voz disse com autoridade: "Fale o que quiseres, não duvide, e te será dado." Bill disse: "Eu devo ter meus 3 esquilos. De onde eles virão?" "Um virá do oeste, um do sul e um do norte." Ele estudou o bosque. Depois de alguns minutos, ele viu algo se mover no cume do outro lado do vale. Levantando o ombro, ele viu um esquilo cinza através da mira telescópia. Ele estava pelo menos a 82 metros distante, o que era um tiro longo para alguém que tinha ajustado a arma para 45 metros. Bill levantou a ponta da arma levemente para compensar a distância. Quando ele apertou o gatilho, o esquilo caiu morto. Aí está um. Eu devo também olhar ao sul, porque é de onde o próximo virá. Por um longo tempo ele ficou sobre um tronco caído olhando ao sul. Certamente acontecerá porque eu falei isto sob a unção. Se aquilo foi o Espírito Santo falando comigo, então terá que ser exatamente como ele disse que seria. Depois de cerca de 15 minutos, ele viu um esquilo andar apressadamente ao redor de uma árvore de faia, diretamente ao sul de onde Bill estava. Este era um tiro fácil, cerca de 45 metros. Ele acertou o esquilo bem num dos olhos. Ao som de seu rifle, um outro esquilo na mesma direção arremessou-se de uma moita, desceu a colina e parou na frente de um lenho, cerca de 37 metros a sudeste de Bill. Aí está o terceiro esquilo, ele pensou. Virando o cano de seu rifle 45 graus até a ponta a sudeste, ele mirou na orelha do esquilo porque ele estava de lado para ele. Quando ele puxou o gatilho, ele errou. O esquilo pulou surpreso e desceu a ponta do lenho, onde ele parou para roer um nó. Eu devo estar tremendo tanto que não consegui mirar, ele pensou. Mas eu estava com tanto frio quanto estava quando atirei no outro esquilo. Inclinando-se contra a árvore para firmar a mira, ele tentou novamente. Desta vez a bala passou a 10 centímetros da cabeça do esquilo, dividindo o lenho atrás dele. O esquilo correu cerca de 3 metros e então parou e olhou ao redor assustado. Eu devo ter tirado a mira do lugar, ele pensou, enquanto ele colocava uma outra bala na câmara. Se possível, Bill evitava atirar num esquilo no peito, porque é onde estava a carne. Ele gostava de atirar em seus esquilos na cabeça, preferivelmente no olho. Agora ele alinhou a mira de seu telescópio sobre o peito do esquilo. Seu terceiro tiro espalhou folhas a 30 centímetros na frente do animal. Desta vez, o assustado esquilo desapareceu numa moita de arbusto. Por um minuto, Bill ficou confuso. Dos 114 esquilos que ele tinha tirado naquele ano, ele tinha errado apenas 5 tiros. E aqui ele tinha errado 3 tiros seguidos. Como poderia ser isto? Então ele percebeu por quê. Ele tinha dito que o próximo esquilo viria do norte. Deus não permitiria matar este esquilo que tinha corrido ao sudeste dele. Olhando ao norte, ele esperou 15 minutos sem nada acontecer. O sol estava se pondo. A floresta estava escurecendo. Às 4 horas, ele decidiu pegar os 2 esquilos que ele já tinha matado antes que ficasse tarde demais para encontrá-los.
Quando ele voltou ao lugar original de onde ele tinha tirado naqueles esquilos, ele decidiu continuar caminhando, pensando que estava tarde demais para atirar nenhum outro esquilo naquele dia. Antes que desse 10 passos, aquela voz profunda ressoou: volte e atira no seu terceiro esquilo. Você já disse que isto aconteceria. Virando-se ao ponto original de tiro, ele disse: Senhor, eu não duvidarei de ti nem um pouquinho. Logo ele viu seu terceiro esquilo correr em um carvalho branco, cerca de 55 metros em direção ao norte. Agora estava tão escuro que, mesmo que ele usasse sua mira telescópica para procurar cima e abaixo na árvore, ele não poderia ver o esquilo. Finalmente ele focou um caroço escuro alto nos galhos e decidiu arriscar. Depois que disparou, ele ouviu o barulho de pequenas garras se mexendo ao longo da casca da árvore. Então algo caiu no chão, espalhando as folhas. Num momento mais tarde, um esquilo subiu numa árvore a 6 metros distante a oeste. Bill presumiu que este era o mesmo esquilo. Ele deve tê-lo perdido no carvalho branco. Então ele pulou sobre esta outra árvore, mirando a um ponto escuro no tronco onde o esquilo tinha parado. Bill puxou o gatilho. Desta vez ele registrou uma morte óbvia. O esquilo mergulhou diretamente no chão. Para ter certeza, Bill olhou na base da árvore de carvalho branco primeiro. Ali estava seu terceiro esquilo, diretamente ao norte de onde ele tinha estado, quando ele disse que isto aconteceria. Isto é maravilhoso, ele pensou. Eu pedi 3 esquilos e o Senhor me deu um outro para uma boa medida. Mas quando ele foi até onde estava o quarto esquilo, ele não estava lá. Isto é estranho, eu sei que eu o matei. Ele buscou por todos os lugares nas folhas secas, mas não pôde encontrá-lo. Então ele notou um buraco entre as raízes na base da árvore. Sua mão não entrava na estreita abertura, então ele cutucou com uma varinha no buraco. Ele pôde sentir algo solto ali dentro, mas ele não pôde tirá-lo com a vara. É o esquilo, correto, eu não posso pegá-lo esta noite. Eu terei que voltar e pegá-lo amanhã. Ele fechou o buraco com uma pedra, então voltou para encontrar seus amigos no carro. Eles ficaram impressionados quando ele apareceu com 3 esquilos, já que nenhum deles tinha conseguido nenhum sequer. Então, quando ele contou-lhes as circunstâncias, eles ficaram impressionados. Naquela noite, antes de irem para a cama, Tony e Isabel fez uma oração. Entre outras coisas, Tony orou: Senhor Deus, amanhã permita o irmão Bill encontrar aquele esquilo naquele buraco. Assim nós podemos saber que ele está nos dizendo a verdade. Isto deixou Bill chocado. Tony era um diácono em sua igreja. Quando a esposa de Tony estava morrendo e os médicos a tinham desenganado, Bill tinha orado e Deus a tinha milagrosamente curado. Como poderia Tony duvidar dele? O sábado de manhã estava tão frio do lado de fora quanto os demais dias da semana tinha sido. À mesa do café da manhã, Tony disse: pelo menos pegaremos um esquilo hoje. Não pegaremos, irmão Bill? Irmão Tony, você não entendeu. Quando eu falei sobre inspiração, eu disse 3 esquilos. Aquele quarto não teve nada a ver com isto. Bem, estará lá de qualquer forma. Já que eles sairiam para Jeffersonville ao meio-dia, eles planejaram caçar até às 9 horas daquela manhã. Bill passou 2 horas em vão buscando por esquilos nos bosques. Finalmente ele desistiu. Ele tinha apenas tempo suficiente para passar pelo Vale do Homem Desportista e voltar para o carro. Enquanto ele se aproximava do buraco, uma voz sussurrou em sua mente: e se aquele esquilo não estiver ali, então seu próprio diácono pensará que você mentiu. De repente, aquela superunção o batizou novamente.
Uma outra voz disse: mesmo se ele não estiver ali, diga que você o encontrará, e assim será. Bill disse: Senhor, Marcos 11:23 é tua palavra. Então estou te tomando em tua palavra, eu encontrarei aquele esquilo. Chegando na árvore, ele tirou a pedra do buraco e aumentou a abertura com uma faca de caça. Quando ele colocou a mão dentro do buraco, ao invés de encontrar um esquilo morto, ele encontrou raízes soltas. Ele recuou surpreso. Oh, que coisa! Temos de nos encontrar às 9 horas e aqui eu estou sem esquilo. O que Tony pensará? O que os demais pensarão? Ele buscou novamente através das folhas secas ao redor da base da árvore, mas não o encontrou. Espere um minuto, ele pensou. Quando eu disse que eu encontraria aquele quarto esquilo, eu estava sob a mesma unção que trouxe os outros 3. Se isto está suposto a confirmar o princípio do meu novo ministério, então aquele quarto esquilo tem que estar aqui em algum lugar. Então onde está ele? A voz disse: olhe sob aquela casca. Bill deu uns pontapés na casca ao lado. Não havia coisa alguma sob ela, senão que folhas. Há algo estranho aqui, ele pensou. Olhando de perto naquele lugar, ele notou uns fios de pelo cinza saindo debaixo das folhas marrons. Ele cavou mais fundo e o encontrou, seu quarto esquilo cinza. Contando os 3 vermelhos em Diana, completaram 7 esquilos no total, o número completo de Deus. Na quarta-feira de manhã, dia 11 de novembro de 1959, William Branham, Banks Wood, Davi Wood foram à fazenda dos Wrights para buscar o vinho da ceia para a igreja. George Murray Wright fazia este vinho das uvas que eles produziam no jardim. Bill gostava da ideia de que o vinho que sua igreja bebia durante os cultos de ceia fosse feito por pessoas que eram cheias do Espírito Santo. Como de costume, a família Wright os recebeu cordialmente e insistiu que eles ficassem para o almoço. Edith, a filha de George Murray, pediu a Billy para trazer um coelho ou 2 para que assim a mãe dela pudesse fazer coelho guisado. Bill não tinha o coração para recusar o pedido de Edith. Ele sempre sentia pena dela. Ela tinha 37 anos e passara a maior parte de sua vida em uma cadeira de rodas. Ela tinha estado paralítica desde que era um bebê. Ironicamente, foi através do sofrimento de Edith que Bill conheceu a família Wright. Lá em outubro de 1935, ele teve uma reunião de avivamento no Tabernáculo Branham. Quando George Wright ouviu acerca deste avivamento, levou sua filha aleijada para receber oração na igreja. Edith tinha estado sofrendo com terríveis dores por muitos anos. A primeira vez que Billy orou por ela, ela não foi curada da paralisia, mas a dor a deixou e jamais retornou. Billy apreciou este toque da misericórdia de Deus. Contudo, isto sempre o incomodava, pois Edith não tinha sido completamente libertada, especialmente porque ele tinha visto muitas pessoas curadas que estavam em pior condição do que ela. Durante anos, ele passou muitas horas jejuando e orando a Deus para mostrar-lhe uma visão da cura de Edith. Mas não havia maneira de forçar uma visão. Tudo o que ele podia fazer era pedir, sabendo que Deus era soberano, e sua grande vontade e propósito frequentemente estão ocultos em uma esfera além da fraca habilidade para o homem entender. Shelby, filho de George Murray Wright, emprestou a Banks Wood um rifle calibre 22. Bill tinha trazido o seu consigo. E juntos, Bank e Bill foram caçar coelhos. Uma leve cobertura de nuvens cinzas ameaçava molhá-los, mas não caiu até eles voltarem da caça. Enquanto Bill estava limpando os coelhos no cômodo das ferramentas, ele ouviu o tchuk, tchuk, tchuk do motor
de um trator vindo ao longo da estrada se aproximando. Logo Hatmorze e seus 2 filhos entraram no jardim, assentados num trator de 2 cilindros. Hat morava a cerca de 1,5 km de distância. Quando ela ouviu que Billy visitaria os pais dela, ela deixou de lado as tarefas não terminadas e veio para ter companheirismo. Billy ficou feliz com a vinda de Hatcher, mas ele tinha algo em seu bolso que queria dar a ela. Recentemente ela tinha doado $20 para o tabernáculo Branham. Sabendo quão pobre ela era, Billy queria dar este dinheiro de volta a ela. Ele lembrou-se do dia em 1940, quando ele casou Hattie Wright e Walt Moser. Walt morreu em 1955, quando um trator passou por cima dele, deixando Hattie criar seus 2 filhos sozinha. Ela trabalhou duro para viver da pequena fazenda que ficava na ladeira. Mas, economicamente, ela não teve muito sucesso. Ela tinha dito certa vez a Billy que tinha obtido um lucro de cerca de $200 por ano. Então ele sabia que ela precisava daqueles 20, mais do que o tabernáculo Branham. Quando ele colocou a mão no bolso para pegar o dinheiro, ele se sentiu detido. O Espírito Santo fez lembrar de que Jesus não impediu a viúva de colocar sua última moeda na caixa de coleta. Bill deixou o dinheiro no bolso, crendo que Deus recompensaria Hatmorze em seu próprio tempo e de sua própria maneira. 9 pessoas estavam à mesa da cozinha dos Wrights para almoçar. Banks e Davi Woods, George Murley, Shelby e Edith Wright, Orville e Cossie Mosier, os filhos adolescentes de Hattie e Bill. Hattie assentou-se em uma cadeira de vime perto do balcão da cozinha. Há cerca de 1 hora, Bill terminou de comer um pedaço de torta de cereja com melaço de sorgo. Empurrando seu prato, ele conversou por várias horas acerca das coisas de Deus. Periodicamente, alguém lhe fazia perguntas da Bíblia, às quais ele respondia. A maior parte do tempo ele falava acerca de seu ministério, de onde veio, onde estava agora e para onde poderia estar indo. Às 4h30 ele finalmente chegou a Marcos 11:23 e os eventos milagrosos das últimas semanas. Primeiro ele descreveu a criação dos 3 esquilos avermelhados em Indiana. Então ele contou-lhes acerca dos 4 esquilos cinzas criados em Kentucky. Bill perguntou: o que poderia ter acontecido? Irmão Jorge, você tem mais de 70 anos de idade, você tem caçado esquilos sua vida toda. Irmão Shelby, você é um expert em caçada de esquilos. Irmão Banks, você também. Vocês já viram um esquilo numa árvore de sicômoro ou uma acácia? Nenhum deles tinha visto. Nem eu, e tenho caçado esquilos desde que eu era um menino. Eu tenho pensado muito acerca disto, e aqui está o que penso disto. Em Gênesis 22, Deus disse a Abraão para levar seu filho Isaque ao Monte Moriá e sacrificá-lo como uma oferta de sacrifício ao Senhor. Abraão obedeceu, embora Deus já tinha lhe dito que Isaque seria seu herdeiro. No topo do monte, Abraão edificou um altar e estava prestes a matar Isaque quando o anjo do Senhor o impediu, dizendo: agora sei que temes a Deus, já que você não recusou seu filho, seu único filho, a mim. É claro que este drama foi a sombra de uma história maior de Deus, o Pai sacrificando seu próprio filho, Jesus, no Calvário. Abraão ainda precisava de um sacrifício no Monte Moriá. Quando ele olhou ao redor, ele viu um cordeiro preso num arbusto. Agora eu quero perguntar uma coisa. De onde veio aquele cordeiro? Quando Abraão estava edificando aquele altar, ele ajuntou as pedras dos arredores do topo da montanha e aquele cordeiro não estava lá. Como ele chegou ali de repente?
aqui está o que eu penso. Bill continuou respondendo sua própria pergunta. Um dos atributos de Deus é Jeová Jireh, significando o Senhor proverá. Abraão precisava de um sacrifício, então Deus simplesmente trouxe aquele cordeiro à existência através da palavra falada. Não foi uma visão, foi real. Abraão o matou e o sangue escorreu sobre o altar. Deus é o mesmo Jeová Jireh hoje. Ele estava tentando explicar-me sua promessa em Marcos 11:23. Eu estava tendo problemas para entender isto, então ele simplesmente mostrou-me como funciona. Primeiro em Indiana e então em Kentucky. Eu precisava de esquilos, então ele criou esquilos. Não foram visões, eu atirei neles e os comi. Eles eram esquilos de verdade. Se ele pode falar e trazer um cordeiro à existência para Abraão, ele pode falar e trazer esquilos à existência para mim, porque ele é o criador de ambos. A tarde toda, Hattie Mose tinha estado assentada ao redor do grupo, ouvindo quietamente. Depois que Bill disse a todos sua conclusão, Hattie disse: Irmão Branham, isso não é outra coisa senão que a verdade. De repente, o Espírito de Deus passou pela cozinha, fazendo Bill se levantar. Ele sentiu seu corpo ser carregado com a mesma unção que ele tinha sentido nos bosques. Claramente ele ouviu aquela mesma voz dizer: Diga a Hattie para pedir o que quiser. Então você trará isto à existência. Irmã Hattie, disse Bill, você encontrou favor à vista do Senhor, porque tu disseste a coisa correta. Deus me disse para te dizer: peça o que quiseres, e ele te dará isto. Hattie levou as mãos apressadamente ao rosto, impressionada, mais do que um pouco confusa. Irmão Branham, o que vou dizer? O Deus do céu te mostrará que Marcos 11:23 é tão verdadeiro quanto as demais escrituras. Peça qualquer coisa que seu coração deseja, e ele produzirá isto bem aqui, bem agora. Ela olhou ao redor nervosamente. Pelo que devo pedir? Bill sugeriu. Você é pobre. Você pode pedir a Deus dinheiro suficiente para comprar uma fazenda maior e construir uma nova casa. Você pode pedir por algo para ajudar seus pais. Eles são de idade. Peça a Deus para renovar a juventude deles. Ou quanto a sua irmã Edith, ela tem estado paralítica por 37 anos. Peça pela cura dela e ela a terá. Peça a Deus qualquer coisa. E se isso não acontecer agora mesmo, então jamais creia em mim novamente. Hattie percebeu que seus dois filhos, Orville e Coy, estavam rindo e cutucando um ao outro nas costelas. Isso a fez lembrar do que ela realmente queria. Irmão Branham, o maior desejo de minha vida é ver a salvação dos meus dois filhos. Sem hesitar, Billy declarou: Irmã Hattie, pela autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te dou a salvação dos seus filhos no nome de Jesus Cristo. Ouvindo o nome de Jesus, ambos pularam de suas cadeiras e correram aos braços da mãe, derramando lágrimas de arrependimento. Hattie gritou tão alto que as vacas do celeiro puderam ouvi-la, talvez até mesmo as vacas do celeiro do vizinho deles. A chuva tinia firmemente no telhado. Já que o trator de Hattie não tinha capota, Shelby queria levar sua irmã para casa em seu carro. Hattie preferiu ir para casa com seus filhos no trator. Pelo resto da semana ela se sentiu muito bem. Ela sentia como se estivesse caminhando no ar. No domingo, Orville e Coy Moser foram ao tabernáculo Branham e foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Bill se pôs atrás do púlpito e contou à sua congregação acerca das 7 vezes consecutivas que Deus criara os esquilos
e acerca do que aconteceu na fazenda dos Hurrites. Ele terminou dizendo: então, para que vocês possam saber que eu tenho lhes dito a verdade, Imahate, coloque-se de pé. Ali está a mulher, a qual o milagre aconteceu. Deus passou por todas as grandes pessoas do mundo e permitiu isto acontecer a uma pobre e humilde viúva. A razão pela qual ele a escolheu é porque ele sabia que ela pediria pela coisa certa. Agora eu quero dizer algo à minha igrejinha aqui, meu pequeno rebanho que tem sido muito fiel e tem orado por mim. Enquanto tenho viajado ao redor do mundo, eu creio que há um outro tremor mundial vindo. Estas coisas das quais tenho vos falado são tudo verdade. No dia do julgamento, eu estarei face a face ali com esta mesma história, tão certo quanto estou aqui hoje. Tenho certeza de que vocês podem ver o que é isto. É a vinda da maior e mais profunda unção do Espírito Santo. Eu desafio a todos no nome do Senhor, se este Espírito te atingir como me atingiu, não importa o que você peça, isto será concedido. Como você entra nesta unção mais profunda, eu não sei. Tudo o que sei é que cabe a Deus colocar você ali. Então você apenas viva tão dócil e humildemente quanto possa perto de Deus. Não duvide dele, apenas creia que tudo contribui para o bem e tudo sairá bem.